Sejam todos muito bem-vindos à segunda aula desta oficina de simbólica depois de um mês, né, pouco mais de um mês, da primeira. Então, se você está caindo de paraquedas aqui, eu sugiro que você vá ver a primeira aula antes desta, tá? Porque lá eu falo sobre a definição de símbolo e é extremamente importante que você tenha visto, certo? Aquela explicação que eu fiz sobre a definição de símbolo para a gente continuar, tá? Apesar de eu retomar aqui o primeiro ponto da definição, é importante que você já tenha a ideia do que eu estou fazendo com essa definição, tá? Que a definição que eu priorizo aqui na oficina não é a definição da Suzanne Langer, apesar de ser uma definição boa, tá? Eu estou priorizando a definição do Bernard Lonergan, certo? Então, vou deixar o link aí da primeira aula na descrição do vídeo, certo? Vá lá, veja e volte para cá, tá certo? Então, dando continuidade, eu vou pegar aqui o primeiro ponto, certo? Da definição, para a gente continuar falando sobre o que é o simbolismo natural. O Lonergan começa a definição dele assim: um símbolo é a imagem de um objeto real. A imagem de um objeto real. E continua, né? Ou imaginário, que evoca um sentimento ou é evocado por ele. Vamos pegar esse primeiro ponto. O símbolo é uma imagem de algo real. E aqui não dá para a gente deixar de agradecer a contribuição do Olavo de Carvalho, né, do professor Olavo de Carvalho, não só nesse livro, tá? Não só nesse livro, Saber o Enigma, mas nos dois cursos que ele deu estritamente sobre simbolismo, que é o simbolismo em ordem cósmica e o esoterismo, na história e hoje em dia, uma coisa assim. Alguns outros cursos, em algumas outras aulas, ele também abordou o tema do símbolo e em algumas apostilas também, tá? E o que eu vou utilizar nessa aula é uma apostila que ele escreveu no dia 25 de dezembro de 1997, quando eu estava, eu creio, né, saindo das fraldas. O professor Olavo escreveu este texto, muito importante para a contribuição do tema do símbolo, que é o Notas sobre Simbolismo e Realidade. Não vou ler o texto inteiro, é óbvio, né? É muito fácil você encontrar o texto disponível aí na internet, né, essa apostila. Né? Só você colocar em Notas sobre Simbolismo e Realidade, já vai aparecer, né, o texto do professor lá para você ler a apostila inteira. Ou você pode ler também neste livro, Saber o Enigma, que eu recomendo fortemente, que se você se interessa pelo tema do simbolismo, se você quer realmente se aprofundar, compre esse livro, tá? Tem nesse e tem também no Inteligência e Verdade, aquele, aquele verdinho. Tem também essa apostila lá. Ele já começa assim. Há três métodos de uso corrente para a explicação do símbolo. Primeiro, o método etnológico, que refere às intervenções e valores de uma cultura em particular ou de várias delas comparativamente. Segundo, o método psicológico, que os refere às estruturas mais ou menos permanentes da psique humana. Terceiro, o método esotérico, parênteses, às vezes chamado também tradicional, no sentido estrito que René Guénon confere ao termo, fecha parênteses, que confere o símbolo a uma intencionalidade supra-humana. Agora, a contribuição do professor Olavo. Esses três métodos são redutivistas, os dois primeiros, ostensivamente, o terceiro, veladamente. Reduzem o símbolo a um véu, a um disfarce, de normas culturais implícitas, no primeiro, de anseios ou temores inconscientes, no segundo, no terceiro, de realidades metafísicas. Nenhum dos três, portanto, nos responde à pergunta: que é o símbolo? Fingindo respondê-la, substituem-na pela pergunta: de que o símbolo é símbolo? Então aqui eu já vou interromper o texto. O professor Olavo está chamando a atenção para esses três modos de interpretação simbólica que a gente faz uso o tempo todo. Né? A gente sempre interpreta os símbolos por um desses três viés, certo? Ou vendo o que esse símbolo representava naquela cultura, como que aquela cultura enxergava aquele símbolo, e a partir daí a gente entender, né, o que o símbolo está falando, ou através do simbolismo psicológico, certo? Ou pelo método tradicional ou esotérico, vendo no símbolo algo de
metafísico, algo de espiritual, algo de transcendente. Ele não está dizendo que esses métodos estão errados. Ele está dizendo que nenhum desses três responde à pergunta o que é o símbolo. Essa é a questão, esse é o ponto. E alguns parágrafos adiante, ele diz assim: a estratégia que proponho para a abordagem do símbolo adotará como ponto de partida metodológico a seguinte regra: todo o empenho sistemático de interpretação de símbolos deve ser posto entre parênteses como meramente hipotético, até que se alcance uma elucidação suficiente da natureza do símbolo. A natureza do símbolo. Então é preciso compreender, antes de tudo, certo? Antes de fazer antes de ver os símbolos de um desses três modos, ou durante o processo, ou depois do processo, que seja, mas é preciso que se tenha muito claro qual é a natureza do símbolo. A natureza do símbolo. E aqui a gente começa a entrar no tema do simbolismo natural. Que raios é o simbolismo natural? O simbolismo natural é o modo de nós compreendermos que todo símbolo tem o seu referente no mundo criado. Todo símbolo. Todos eles. Não importa de que classe é o símbolo. Não importa de qual categoria é o símbolo. Todos eles têm o seu referente no mundo criado, certo? E se nós não compreendermos isso, e se nós não investigarmos onde ele está no mundo criado, se não procurarmos o seu original, o seu referente, a gente vai perder algo do próprio símbolo. A gente vai reduzi-lo ao método etnológico, psicológico ou esotérico, certo? A gente sempre vai se fechar num desses três. Volto a dizer, não que estejam errados, mas sem a compreensão da natureza do símbolo, eles ficam limitados. Eles ficam limitados. É preciso encontrar os símbolos no mundo criado, certo? É muito interessante o método que o escritor do Bestiário de Cristo, aquele Luiz Chabonelau Lessay, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele faz um apanhado, e é um livro que o professor Lavo, em quase todas as aulas que o professor Lavo fala de simbolismo, ele menciona esse livro. Impressionante, é impressionante. O que o autor faz? Ele pega os animais que representaram Cristo nas catedrais e mostra no livro como de fato esses animais simbolizam Cristo. Só que não é só isso que ele faz. Ele pega como que as culturas viam aquele animal. Como que a natureza daquele animal fala de si. E aí, depois disso, ele liga todos esses pontos a Jesus Cristo. E, às vezes, não simboliza apenas Jesus Cristo, mas simboliza também o lado oposto, simboliza também o tentador. Tem algum simbolismo negativo naquele animal, certo? Presente naquele animal. E ele faz isso em cada um dos animais. Como que as culturas viam aquele animal, certo? Ele fica citando, né, culturas antigas, outros povos que não tem nada a ver com o cristianismo. Povos até de antes de Cristo, egípcios, mesopotâmicos, assírios, etc, etc. E como que a natureza daquele animal fala dele mesmo. Ele descreve como é que é o animal, o que o animal faz. Né? O peixe, onde é que o peixe vive, o que o peixe tem de peixe. Né? Então ele vai pelo método etnológico e passa pelo simbolismo natural. Porque ele vai olhar o animal tal como ele é. E a partir daí a gente vai enxergar o que de Cristo ele tem. Como que existe um paralelo, uma analogia entre aquele animal e Jesus Cristo. É o método de simbolização. Tal como o professor Lavo apontou aqui. Sendo assim, vamos aprender, né, com o Lessay e com o professor Olavo, que começou essa abordagem. Né, ele começou a levantar esse ponto para que nós pudéssemos observá-lo com atenção, para compreender de fato qual é a natureza do símbolo. E tendo esse olhar de buscar o símbolo em sua natureza, o símbolo no mundo criado, a gente vai agora olhar para o símbolo não como quem procura encontrar no símbolo aquilo que já tem em mente. O movimento de compreensão do símbolo não é o movimento daqui para lá.
É de lá para cá. É de lá para cá, né? Se não me falha a memória, né, até definição de verdade é algo assim, é a adequação da ideia ao objeto, certo? Então, e não é o objeto à ideia. Então, eu não vou adequar a realidade que eu estou vendo à minha mentalidade, àquilo que eu penso dele. É o contrário. Eu vou adequar a minha ideia à realidade que eu estou vendo, à realidade que eu estou captando com os meus sentidos, certo? Então, o símbolo, ele fala de si mesmo. O estudo de astrologia, a chamada hoje de astrologia tradicional, ela começa a dar um pouco disso para a gente. E como é que ela faz isso? Para a gente compreender o símbolo astrológico, a gente precisa olhar os astros no céu. Olhar. E se a gente fica preso nos tratados de astrologia, no que eles dizem que significam, né, os signos, planetas, etc, etc, a gente, beleza, pode até aprender a analisar mapa, interpretar mapa, mas a gente não entendeu o que é a astrologia de fato, a gente não entendeu, né, o que é o simbolismo natural de fato. Não entendeu. Porque o astrólogo, ele não é aquele que tem um olhar baixo para os livros, mas o que tem um olhar para o alto, para os astros, certo? E quando a gente identifica os planetas no céu, né, quando a gente começa a diferenciar, já começa por aí, diferenciar estrela de planeta, né? Quando a gente já sabe diferenciar estrela de planeta, o nosso mundo se abre. E quando a gente consegue identificar quais são os planetas no céu, meu Deus do céu, né? É algo magnífico. Não só pelo fato da gente observar, da gente perceber, da gente compreender a realidade que está acima da nossa cabeça, mas a gente começa a dialogar com esses planetas, a gente começa a dialogar com as estrelas, a dialogar com os símbolos, com as posições do espaço, as direções do espaço, com as estações do ano. E como é que acontece esse diálogo? A gente escuta o que ele está falando de si. A gente se cala para contemplar, para ver, para ouvir. E de repente, a gente vê que a estrela d'alva tem um brilho diferente do planeta Júpiter. A estrela d'alva é Vênus, é o planeta Vênus, certo? Ela tem os horários marcados para aparecer ou no início da noite ou no início da manhã, a depender da posição que ela se encontra em relação ao Sol. E Júpiter também, né, se não estiver muito próximo do Sol, né, claro, mas a maior parte do tempo ele não está tão próximo do Sol assim, é visto durante a noite. Quando a gente olha para os dois que têm um brilho azulado, os dois têm um brilho azulado, a gente percebe uma grande diferença. E eles dois começam a falar de si. Quando a gente observa a natureza, os modos de manifestação da natureza nas estações do ano, a gente começa a perceber o que o Sol está fazendo, a gente começa a ouvir a natureza, o mundo, as plantas conversando com o Sol, as chuvas conversando com o Sol. Né? A gente começa a perceber esse diálogo. E o que esse diálogo faz com a gente? A gente compreende melhor a natureza destes elementos, destes símbolos. E aí a gente pode fazer esse mesmo movimento a outros símbolos, que é como o exemplo que eu trouxe para essa aula. Eu não vou me aprofundar no simbolismo da árvore, certo? Nós teremos tempo de fazer isso aqui na oficina. Nessa parte introdutória, eu não pretendo me aprofundar na interpretação de nenhum dos símbolos que eu estiver usando como exemplo do que eu vou estar falando durante as aulas, certo? É só para a gente ter uma ideia mais objetiva do que eu estou falando. Lá na frente, quando a gente chegar na segunda parte da oficina, que for fazer interpretação de símbolos, aí sim a gente pode dissecar, a gente pode fazer uma autópsia dos símbolos aqui nas aulas, tá certo? Vamos lá. A árvore. Existem inúmeras árvores e em inúmeras mitologias, em inúmeras culturas, certo? Se a gente para 5 segundos, a gente já pensa logo nas árvores do Gênesis, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. A gente também lembra de árvore de Natal. Quem já está mais habituado à mitologia grega já lembra logo da árvore do Jardim das Hespérides, dos pomos de ouro, das maçãs de ouro. O pessoal da mitologia nórdica já lembra da Yggdrasil, árvore do mundo, certo? Então, enfim, existem inúmeras árvores, não só nessas culturas, essas são as mais populares, certo?
Agora, é interessante o trabalho do Michel Eliade e do padre Mark Girard, o primeiro no livro Tratado de História das Religiões e o segundo no Os Símbolos na Bíblia. Eles fazem um apanhado cultural das civilizações que têm árvores sagradas, árvores cósmicas, certo? Árvores místicas, árvores rituais, para a gente ter como exemplo. Não é para a gente compreender o que aquelas culturas estão dizendo, mas para a gente ter como exemplo que várias culturas viram as árvores de um jeito um pouco parecido. E o que todas elas têm em comum? Claro, a gente precisa, para compreender o mito do Jardim das Hespérides, a gente precisa entender como que os gregos enxergavam a árvore. A gente tem que olhar um pouco para o que a cultura grega vê na árvore, certo? Para a gente entender o mito. Mas para a gente entender o símbolo através do mito, a gente precisa ir além. Assim como no Gênesis. Eu postei nos stories antes de gravar essa aula, no dia anterior, uma série de árvores, fotos de árvores, certo? Que eu peguei na internet, mas com um versículo correspondente. Né? Então, coloquei lá uma foto de uma oliveira, a foto de um cipreste, de um cedro, de um sicômoro, de uma figueira, uma amendoeira, enfim, né? De algumas árvores. Né? Acho que umas 10 árvores, com um versículo correspondente. Né? Quer dizer o quê? A Sagrada Escritura, ela tem uma infinidade de tipos específicos de árvores, que têm simbolismos específicos, mas todas elas têm o que em comum? O que todas elas têm em comum, apesar de suas especificidades, que fazem com que o agiógrafo utilizasse aquele símbolo para simbolizar algo de mais específico, certo? Que está ali naquele versículo. Por exemplo, a videira. A videira ela não chega a ser uma árvore frondosa, mas quando Cristo diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se a gente observar, os ramos da videira são muito finos, são muito frágeis e dá uma cacetada de frutos. Então, se o ramo não estiver ligado à videira, ao tronco, né, ao caule, que é mais forte, mais resistente, ela não vai produzir fruto. Se está ligado, ela vai produzir muito fruto. Só que é muito frágil. O ramo é muito frágil. Quer dizer, se nós estivermos ligados a Cristo, nós vamos produzir muitos frutos. Mas a gente tem que ter cuidado porque a gente é frágil pra caramba, tá? Então, tem essa especificidade, né? Mas o que todas as árvores têm em comum? Não só na Sagrada Escritura, mas como em todas as culturas. Elas têm aquilo que faz parte da natureza do símbolo. Qual é a natureza do símbolo da árvore real? Quando eu digo árvore, sem dizer um, um, um tipo de árvore, né? Eu tenho certeza que a imagem que vem à sua mente é de alguma árvore que você viu na sua vida, certo? Ou de algum desenho, alguma imagem criada de árvore. Mas, geralmente, é uma árvore que tem um tronco, certo? Com uma certa robustez e que tem uma copa cheia de folhas. Né? Uma copa geralmente arredondada ou pontiaguda, certo? Apontando para o alto. Mas sempre vem isso. E a gente imagina que tem grandes raízes debaixo da terra. A gente imagina. Tem até aquelas árvores que levantam suas raízes, né, do chão. Mas a gente sempre imagina, a gente crê, a gente sabe que existem raízes grandes debaixo da terra. Quanto maior, quanto mais robusta é a árvore, mais robustas são as suas raízes. Então todas as árvores têm isso em comum, algo da sua natureza. E se a gente observa, a árvore ela tem três partes. Uma parte debaixo da terra, uma parte acima da terra, que é o tronco, e uma parte acima do tronco, que é a copa. Essa parte, toda a árvore, na verdade, ela se parece com uma coluna, certo? E ela aponta para o alto. Ela cresce para cima. E as suas raízes se espalham pelo chão. Suas raízes se espalham, se ramificam, certo? A vida da árvore está toda nela, mas quanto mais para cima, mais frágil é essa vida, mais fina,
né? Não fina só de grossura, de espessura mesmo, mas fina no sentido de frágil, né? Da raiz vem o tronco, vem a copa, com as folhas, flores e frutos. Tão frágeis que caem a seu tempo. Tanto as folhas, quanto as flores, quanto os frutos. Certo? Diferente do tronco. O tronco não cai de qualquer jeito. Né? Só se a árvore secar. Né? E mesmo assim, é muito difícil de uma árvore despencar, assim, só árvores mais frágeis, né? De madeiras comuns. Mas enfim, todas as árvores têm coisas assim em comum. E essa realidade de fincar as suas raízes, de apontar para o alto, ela está presente em praticamente todas as mitologias. Todas elas. Algum desses aspectos, dessas três camadas de realidade, uma debaixo da terra, uma acima da terra e uma apontando para o alto, né, está ali presente em alguma dessas mitologias. Seja no ato de produzir a vida, né, de gerar frutos a seu tempo, né, frutos que são alimento, todas elas têm algo assim. Então, toda a mitologia, todas as culturas que fazem uso das árvores, elas vão representar qualquer um desses aspectos da natureza do símbolo, que é fincar as raízes, certo? Vai fixar algo. Cristo foi crucificado no madeiro, que é chamado de árvore, a árvore da cruz. Não é? Foi fixado ali, não é? As raízes, o tronco forte, certo? Alguma coluna sagrada, alguma robustez, então alguma energia, alguma força aquela árvore vai representar em alguma cultura, certo? O fruto vai servir de alimento, e esse alimento é para que esse alimento? Para a vida, para a propagação da vida, para a continuação da vida, a árvore da vida, né? A árvore do Jardim das Hespérides. E as árvores, elas também apontam para o alto. Ela tem a sua copa apontada para o alto. Então, é uma elevação, uma transcendência. A árvore da vida faz o quê? Não só continua a vida, mas dá uma vida superior. Não é? Uma vida ligada a Deus, uma vida próxima, que aponta para o alto. O Jardim das Hespérides é sagrado. Os pomos do Jardim das Hespérides é sagrado, é guardado por um dragão, porque aponta para o alto. Não é qualquer um que pode pegar. Certo? Então, todas elas, todas as culturas, apesar de verem o símbolo de uma forma específica, porque tem culturas que não têm contato com todos os tipos de árvore, é lógico. Né? Algumas culturas vão ter mais contato com alguns tipos específicos de árvores, a depender da região, das árvores que brotam naquela região, certo? Então eles vão ter um olhar específico. A gente precisa aprender esse olhar específico, a observar como é que eles viam naquela cultura, o método etnológico, para a gente entender o mito que está sendo dito, para a gente entender o que aquele mito está dizendo. Mas para a gente entender o símbolo que está presente naquele mito, aí a gente precisa olhar o símbolo natural, observar uma árvore, observar o que a árvore está falando de si, o que a árvore tem que todas as árvores têm. A árvore nunca pode ser um símbolo de algo contrário à sua natureza. Não pode. Ela pode mostrar que está faltando aquilo e por isso ela se torna um símbolo daquilo, daquela parte faltante nela. Então, uma árvore seca, sem folhas, sem frutos, uma árvore que não gera vida, que não cresce mais, ela pode ser símbolo de morte. Mas porque está evidente que aquela árvore não tem mais a vida que todas as árvores têm, certo? Então, a gente percebe que o símbolo tem algo de natural. Está na natureza do símbolo representar algo parecido com a vida. Então, se a gente retira as coisas, os elementos de vida daquela árvore, aí a gente transformou o símbolo em outra coisa. Aquele, aquele símbolo tem algo implícito de seu antissímbolo, do seu oposto, certo? Mas é preciso que a gente mexa na descrição, na forma do símbolo, para que ele simbolize algo contrário a si mesmo. Certo? Não dá para a gente pegar uma árvore viva, verde, florida e dizer que ela é símbolo de morte. Não dá. Assim, a gente começa a compreender como que os símbolos funcionam. O que são de fato os símbolos e não apenas do que o símbolo é símbolo. Certo? É a partir desse simbolismo natural. Então, o símbolo ele é uma imagem
Um símbolo é a imagem de um objeto real, de um objeto real, de um objeto que está presente no mundo criado. Ah, mas tem os anjos não estão presentes no mundo material, estão presentes no mundo criado. Certo, mas como é que são representados os anjos? Seres com aparência humana e asas. Então existe o ser humano e existem asas no mundo criado, certo? Apesar do anjo ele também ser símbolo, não estando no mundo material, certo? Ele estando no mundo criado, a sua representação para a nossa compreensão da natureza do anjo tem elementos que estão no mundo material. Não dá para fugir. Não dá. Todo símbolo ele tem um referente, certo? A gente pode retomar também a ideia da primeira aula do Mark Girard, né, de símbolo, de simbolizado e simbolizante, e usar aquela teoria da linguagem, né, de signo, significado e referente. Então o símbolo ele também tem, né, o símbolo ele é um simbolizante e que está simbolizando algo, né? Então ele tem um simbolizado, mas ele também tem o seu referente. Tem um referente. Se a gente encontra esse referente, facilmente a gente vai compreender a natureza do símbolo. Todo símbolo tem o seu referente no mundo material, no mundo criado, tá? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não me aprofundei em outros pontos e outros aspectos para que a gente compreender o simbolismo natural, porque senão eu vou entrar em assuntos das aulas seguintes, tá? As próximas aulas terão temas específicos, mas com o foco de a gente compreender melhor cada pedaço dessa definição de símbolo do Lonergan, tá bom? Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe de cumprir aí todo o ritual do YouTube, certo? Curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim ele entende que esse vídeo é relevante e deve chegar a outras pessoas, tá bom? Não deixe também de conferir os links aí na descrição do vídeo para você me acompanhar em outras redes sociais, tá? E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.